urgente. Para desespero dos petistas e alívio da ala bolsonarista, Eduardo Bolsonaro segue firme como deputado federal até 2026. Mesmo com toda a pressão política, ele não perdeu o mandato. Mas, como isso é possível? Simples. Graças a brechas no regimento interno da Câmara dos Deputados. O texto prevê que, salvo decisão judicial transitada em julgado ou ação direta da mesa diretora, com apoio do Conselho de Ética, o parlamentar pode continuar no cargo, mesmo sendo alvo de polêmicas ou pedidos de investigação. E mais, o regimento garante prazos e recursos que, na prática, funcionam como escudos políticos, ou seja, enquanto não houver condenação definitiva ou articulação interna forte o suficiente, Eduardo Bolsonaro segue com o crachá de deputado federal no peito e com todos os direitos e prerrogativas do cargo. E essa manobra não é inédita. Outros deputados já usaram esse mesmo caminho: prolongar processos internos, recorrer de decisões, garantir a manutenção do mandato usando as próprias regras da casa. Enquanto isso, nas redes sociais, o clima é de guerra. Bolsonaristas comemoram, petistas protestam e analistas classificam como vitória do regimento sobre a narrativa. Com o mandato garantido até 2026, Eduardo Bolsonaro ganha tempo, visibilidade e, claro, mais munição para a próxima eleição. Nos bastidores de Brasília, o clima é de tensão. Mas uma coisa é certa: Brasília não é para amadores. E a guerra política está apenas começando. Trazer aqui o Pedro Venceslau para a tela mais uma vez, Débora. Aliados do deputado Eduardo Bolsonaro pensam em estratégias para preservar o mandato parlamentar. Lembrando que no domingo terminou o período de licença lá na Câmara. Pedro, o que você nos conta? Eles estão pensando em usar uma brecha no regimento da casa para beneficiar Eduardo Bolsonaro? Pois é, muita gente achou que no domingo terminava o mandato de Eduardo Bolsonaro. Não é bem isso que aconteceu, nem é o que vai acontecer, pelo menos por enquanto. Existem dois cenários, pelo que eu pesquisei, com técnicos da Câmara, assessores de Hugo Motta, que são os seguintes. Primeiro, o recesso parlamentar termina agora na virada de julho para agosto, em agosto. Portanto, as faltas de Eduardo Bolsonaro começam a contar a partir, então, do mês que vem. São 43 sessões ordinárias, segundo o regimento, e se ele tiver mais de 1/3 de ausências, ele então pode perder o mandato, perde o mandato. Foi o que aconteceu com o Chiquinho Brazão. E aí, se você for, segundo esses técnicos me explicaram, contabilizar as datas das sessões, as semanas, nós chegaremos no mês de novembro. Só em novembro é que Eduardo Bolsonaro chegaria naquele número mágico para perder o mandato. Ou seja, continua deputado, continua com todos os benefícios, com o gabinete funcionando, mas com o mandato valendo. O suplente, inclusive, deixa de ocupar o cargo e o gabinete de Eduardo Bolsonaro. Qual seria o segundo mandato? Aí eu li uma matéria da Folha de São Paulo e fui conversar com os assessores para entender o que estava acontecendo. E aí é uma outra leitura que é exatamente essa brecha. A brecha é a seguinte: tem um artigo do regimento interno da Câmara dos Deputados, na verdade é um ato da mesa do ano de 2017, que prevê o seguinte: a análise técnica sobre as faltas dos parlamentares ela é feita no dia 5 de março. Portanto, vamos lá, Eduardo Bolsonaro continua nos Estados Unidos, as faltas vão se acumulando, ele chega naquele número mágico, mas a análise para saber se ele perde o mandato ou não seria feita apenas no ano que vem, depois do outro recesso parlamentar, que é o recesso do início do ano, do final do ano, depois das festas de Natal e Ano Novo. Então, portanto, por esse cenário, Eduardo Bolsonaro supostamente poderia continuar durante todo o ano de 2025, sendo dono do mandato, continua circulando nos Estados Unidos como deputado federal e continua, claro, também recebendo os salários e com os benefícios do gabinete. Mas é claro que isso tudo também passa por uma decisão política do Hugo Motta e hoje o Eduardo Bolsonaro não tem lá mais tanto apoio como já teve em algum dia. Muito obrigada. Interessante, muito interessante essa apuração. Pedro Venceslau, obrigada para você por enquanto.